Eu vou apresentar esta mesa, que, como disse, é a 12ª mesa desta flip da Casa Pagã, Corpos, Crimes e Fantasmas, narrativas do medo no Brasil. E agora vem o meu desafio a esta altura do campeonato de ler mini-bios para poupar vocês deste esforço. Bruno Ribeiro é nascido em Minas Gerais em 1989, é radicado na Paraíba, escritor, tradutor e roteirista, tem mestrado em escrita criativa pela Universidade Nacional de 3 de Fevereiro, na Argentina. Publicou Como Usar um Pesadelo, Caos e Letras 2020, Porco de Raça Darkside 2021, Era Apenas um Presente para o Meu Irmão, Todavia 2023 e O Dono e o Mal, Alfaguara 2026, entre outros. Recebeu os prêmios Brasil em Prosa, Machado Darkside e Todavia de Não Ficção, além de indicações aos prêmios Jabuti e Kindle, e já foi traduzido para o inglês, o espanhol e o francês. Eu devo fazer um adendo nesta mini-bio, dizendo que eu tenho muito orgulho de tê-lo no nosso Geração 2010, do Sertão é o Mundo, organizado pelo Fred de Giacomo, publicado pela editora Reformatório, que por uma coincidência está à venda. Isa Artagão é autora de suspense e ficção de crime, e sua estreia na literatura se deu com o thriller jurídico Fome. Depois vieram a novela Abreu, Linhas da Morte, Legítima Defesa e Segredos Enterrados dispensam coveiro. Algumas de suas histórias foram finalistas nos prêmios Odisseia de Literatura Fantástica 2021 e 2022 e no terceiro e quarto prêmio Aberst. Venceu o prêmio Odisseia do Aberst de Literatura Fantástica em 2005 com a obra Legítima Defesa. Também foi finalista no primeiro concurso Livros do Futuro do TikTok 2025 na categoria Suspense. Pedro Sassi, é assim mesmo que se pronuncia? Pedro Sassi é carioca, doutor em literatura pela UFF, escritor e editor. Publicou A Nova América, Parágrafo 2021, vencedor do Prêmio Leblanc 2022. Sonhos de Vidro em Sombras de Concreto, Acaso Cultural 2022 e Necrológio, Acaso Cultural 2025. Tem pós-doutorado em Crime, Terror e Ficção Científica em Perspectiva Intermediática pela eu sempre tenho dificuldade, UERJ, os cariocas falam UERJ. E é coordenador editorial da Acaso Cultural, tendo sido responsável pela publicação de mais de 30 obras, com destaque para a recuperação do acervo de Gatão Cruz e Hélio do Sorveral. Organiza desde 2024 o Rio Neon, um dos maiores eventos de ficção especulativa do Rio de Janeiro. Irka Barrios, eu tenho que aproveitar para agradecê-la, porque em algum momento apareceu na divulgação que Verena Cavalcante estaria nessa mesa e não pôde vir porque ele estava na Espanha, e a Espanha ganhou a Copa do Mundo. Verena perdeu o voo, não conseguiu estar aqui, e a gente de última hora a convidou e ela gentilmente aceitou estar aqui com a gente. Então, quero te agradecer muito por essa generosidade. Irka Barrios é doutora em escrita criativa, UFRGS, autora de Porto Alba, Autêntica Contemporânea 2026, Vespeiro, Darkside Books 2023, Lauren, Caos e Letras 2019 e
Júpiter, Marte e Saturno, Zoug 2025. Suas obras receberam prêmios nacionais e estaduais e foi indicada ao Prêmio Jabuti em 2020. Desde 2021, mediu o Clube de Leitura Escuro e Medo. Muito obrigado, bem-vindos, boa mesa para vocês. Obrigado, Marcelo. É um prazer estar aqui e uma honra poder dar a palavra inicial a partir do nosso bate-papo. E queria começar, eu tentei me preparar ao máximo para fazer essa conversa, então eu fui, li o Dom e o Mal, um livro grande, li os Segredos Enterrados de Câncer Cordeiro. Você chegou muito em cima da hora, eu li mais bem uma convertinha que eu vi, o fez essa turma. E eu queria começar, porque assim, mesmo talvez o livro que seja mais fincado nos pés de uma literatura realista, no sentido de que se afasta do sobrenatural, talvez seja um suspense policial, clássico, investigação. Ali no finalzinho, sem dar muito spoiler, tem ali uma presença mediúnica que serve para dar a abertura para uma entrada de um conto. E a gente, na literatura brasileira, aqui morando no Brasil, tanto o horror quanto o crime tem espaço suficiente dentro da realidade, eu acho que todas as obras de alguma maneira mostram isso, que poderia descansar o sobrenatural, mas ele persiste e aparece, pelo menos nas obras que eu li, nos 3 casos, na minha também. Eu queria aproveitar de pergunta quebra-gelo, para depois se o público quiser participar também ficar à vontade. Qual vocês acham que é esse papel, essa função do insólito quando ele irrompe no tipo de literatura que a gente escreve, para que ela está lá, como que ela ajuda a gente a pensar o nosso país e as nossas questões? Beleza? Uou. Boa noite. Agora foi. Muito feliz de estar aqui com você. Acho melhor falar assim, é melhor. Muito feliz de estar aqui com o Pedro, com a Ica, uma grande amiga já de anos, né, de trajetória, a Isa, que eu conheci hoje. Marcelo também, já conheci de muitos outros carnavais literários aí, então, muito bom. É a primeira vez que eu participo da Casa Bacana também, então, legal. Aqui falando de horror, né, que é exatamente esse tipo de literatura que eu faço, que já entrando na tua questão, faço por entender que é o melhor gênero para entender o Brasil. Você não conseguiria entender o Brasil só na lupa do realismo. Eu sei que, né, muitos escritores fazem, mas eu acredito que para a gente realmente conseguir captar alguma das nuances, das desigualdades, da questão do racismo, que está muito presente nos meus textos, da colonização, né, no caso do Dona e o Mal, meu novo romance, também vai um pouco nesse caminho. O horror, ele é uma lupa, uma espécie de lupa que você consegue apontar para essas questões. Então, você vai ver mais a fundo essas questões através dessa lupa. Por mais que a borda, né, vai estar distorcida, porque o horror distorce, né? Mas você vai ver mais a fundo. Então, eu acredito que a função do gênero horror, para mim, é essa, né? E ele quebra com esse real exatamente como uma forma de intensificar o real. Eu acho que o Dono e o Mal, pelo menos, né, no meu novo livro, eu utilizei o horror pensando nisso. Falando brevemente a história do livro, é uma família negra de 5, Genival, Graciliano, Batista, Valéria e Genival, acho que eu falei todo mundo, muita gente. Mas eu conto a história dessa família da ditadura até os tempos de hoje e de como eles são muito atravessados por uma violência constante por causa da questão racial. Só isso já seria horror, né? Sobreviver num Brasil racista, mas eu coloco uma entidade chamada inglês, que serve exatamente como esse insólito que quebra o real ali, para intensificar um pouco mais a violência que essa família sofre. No decorrer do papo a gente pode falar um pouco mais dessas questões, mas basicamente o horror ele serve exatamente para entender mais o país que eu vivo e as questões que nos assolam. Alô, boa noite. Boa noite, Lisa, boa noite, Bruno, boa noite, Pedro. Também super feliz de estar aqui. Estou substituindo a nossa queridíssima Verena, que teve um perrengue chique, muito
claro, né, mesmo sendo um perrengue chique, é um perrengue, né, e ela estava bastante chateada de não ter conseguido chegar a tempo, e enfim. Mas eu estava aqui na Flip, estaria aqui e me convidar para falar de fantasma, pode me convidar a qualquer momento, que eu estou sempre pronta para falar de fantasmas, crimes até não é tanto a minha praia, mas fantasmas, assombrações e tudo que está relacionado ao sobrenatural é comigo mesmo. Eu acho que o Bruno falou muito do Brasil, né? Eu vou ampliar um pouquinho para Latinoamérica, né? Que às vezes a gente é meio que compreendido como um país que não descolado da América Latina. Existem diversas explicações para isso. Uma delas é a língua, né? A nossa língua é diferente, embora a gente compreenda muito bem o espanhol. Me parece que as pessoas que falam espanhol têm um pouco de mais dificuldade de compreender o português, né? E eu acho que essa raiz mágica, do realismo mágico, ela é matéria-prima é uma matéria-prima muito forte para a nossa imaginação, não só para a literatura, mas para qualquer tipo de arte, expressão artística, e para o nosso pensamento mesmo, para a nossa cultura, está muito unida, muito ligada. Tem também raízes históricas, raízes literárias que explicam esse nosso, eu não sei se é correto falar o nosso apego ao mágico, mas não quero dizer um apego num sentido negativo, quero dizer um apego num sentido positivo, uma forma fabular de contar, uma forma, ainda que seja para contar nossas dores e nossas tragédias e nossos traumas, mas de uma forma fabular. E sobre a tua pergunta, eu penso muito no inquietante, que tem muito a ver com o fantástico, né? O inquietante, que Freud nos explica lá atrás, né? naquele trabalho dele sobre o conto O Homem de Areia, que ele fala do inquietante, que é algo não familiar. Isso é muito nosso. O cotidiano, narrar o cotidiano, mas que é um cotidiano que a gente está super habituado, é o nosso dia a dia, a nossa rotina, mas existe uns 15%, talvez uns 20%, que nos é estranho dentro daquele cotidiano. Eu acho que isso é muito nosso, assim, da nossa literatura, da nossa criação. E isso está muito presente, eu percebo na literatura da Isa, na do Bruno. A tua eu ainda não tive a oportunidade, mas a partir de hoje já terei. Na da Verena, eu acho que está muito presente, não só nas narrativas de horror, como em todas as especulativas. Meio que num mundo meio espiritual. Ou boa noite. Não fez barulho igual. Eu sou a Isa, né? Acho que eu sou a única que vai mais pro crime, né? Não sei. Acho que você também é horror, né? Apesar de que crime também tem muito do horror. E a sua pergunta, assim... Primeiro, eu queria agradecer o convite, Fernando. É um prazer estar aqui. É minha primeira mesa, gente. Estou extremamente nervosa, mas estou fazendo cara de paisagem para fingir que eu não estou. Assim... A sua pergunta me fez refletir, porque, na verdade, enquanto vocês estavam conversando, e, claro, falaram maravilhosamente bem, eu não tinha me tocado que tantas obras minhas têm um apego para o insólito, para o sobrenatural. Eu tenho tanto o meu livro jurídico, que é o Fome, que é o primeiro, ele tem uma coisa muito insólita, porque, não fazer spoiler do livro, né? É uma menina, uma moça que foi contaminada por um vírus e ela precisa comer carne humana, ela vira que meio uma morta-viva. E aí ela se vale do sistema para não matar inocentes. Ela se vale do sistema, ela se infiltra no judiciário para acompanhar processos, para tentar matar só os culpados. Tem aí os desfechos, que não é bem como ela planeja, né? Eu tenho um outro livro também que tem sobrenatural. Esse que você leu tem, na verdade, esse especificamente, eu teve dois motivos. Eu acho que um foi pela voz narrativa. Eu quis escolher uma voz narrativa que eu não quis fazer um diário, eu quis fazer uma outra solução, então tinha que vir daquela forma da carta.
E porque eu fiz a personagem sofrer muito. Quando a gente faz o protagonista a gente sofrer muito, assim, a gente tem que dar um docinho pra ele no final. E eu acho que foi o meu livro que eu fiz a minha personagem mais sofrer, minha protagonista, e eu quis dar para ela um alento. Quem sabe que no Brasil a gente tem muita gente que não tem uma religião definida, mas as pessoas têm uma visão mais espiritualista, têm, assim, acreditam muito em diversas religiões, às vezes frequentam casas espíritas, né, umbanda, enfim, candomblé. Então, eu quis dar um alento para ela, né? Então, foi com esse pensamento. Mas eu percebi, como você falou, que eu tenho vários livros em que realmente esse autor faz parte. E eu, assim, você me fez pensar por quê, né? Talvez eu não saiba dar resposta agora, porque nem eu tinha percebido isso. Mas é verdade, tem umas 4 obras que tem. Legítima Defesa é surrealista, né? Legítima Defesa é no Rio de Janeiro, em 1985, fala sobre violência doméstica, mas tem vários livros assim com esse insólito. Eu acho que faz parte da gente, a gente quer contar a história e às vezes trazer o insólito como uma forma de metáfora para aquilo que a gente está querendo contar. E como a Irka estava falando, essa questão do realismo mágico, né? Eu acho que para nós, latino-americanos, essa divisão, né, essa fronteira muito, isso aqui é o terreno da realidade, do natural, e aquilo lá é o sobrenatural, é um místico distanciado, não é muito a nossa praia, né? A gente, às vezes, se entrelaça tanto nesse processo que a gente tem, sei lá, o cobra coral que está lá sendo pago para proteger o rio das tempestades. E as crenças, elas se incorporam na nossa realidade de forma que, às vezes, fica um terreno muito fronteiriço. Eu, às vezes, em sala de aula, falando sobre esses temas, assim, muitos alunos meus, eles batem o pé e falam assim, não, 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 foi uma assombração. Eles batem o pé e dizem assim, não, professor, isso existe mesmo. Eu vejo assombrações no meu dia a dia. É verdade. Assim, acho que as formas de experimentar o mundo são muito, muito diversas. Eu acho que foi um pouco por isso que eu escrevi esse livro, meu cão necrológio, que fala muito sobre o além, o mundo dos mortos e tal, foi muito baseado nas experiências de luto que eu tive. E como uma maneira de refletir sobre formas de acessar a realidade que não necessariamente precisam passar por essa divisão muito clara entre o que é real e o que não é real. Eu queria aproveitar agora, né, que eu já fiz essa pergunta quebra-gelo, para também dar abertura para vocês interagirem com a gente. Eu tenho algumas outras aqui guardadas que eu gostaria de fazer, mas aí eu vou trocando e a gente vai fazendo essa conversa. Alguém quer fazer alguma intervenção? Pergunta? Bom, prostrei. Assim, se der para. É a minha curiosidade, não acredito que possa ser de todos, como não é assim, um tema da literatura brasileira tão né, trabalhado, né? A gente tem um perfil bem, no caso de América, diferenciado, mas essa questão da literatura policial, chamar de policial, estou resumindo, e a fantástica no sentido do horror, mais para além do insólito, mas do sobrenatural, vamos dizer assim, né? Assim no processo de vocês, de modo que cada um com o seu, obviamente não será linear para os três, se alguma categoria de inspiração por conta do gosto de leitura como alimentação desses temas, da exploração desses temas, ou melhor, não é nem tema, é a pegada, né, da literatura, porque é literatura, né? Se tem esse tipo de influência, se tem, talvez, a falta de ter referências mais quantitativas da literatura brasileira desse tipo de tema. Sabe, sobre a inspiração, se por falta, se quiserem mencionar, que inspiração de autores ou de fases, enfim, é isso. Né? É o que eu gostaria de saber dos três.
a inspiração para esse processo. Deixa eu só começar um pouquinho. Eu penso que a literatura... Eu penso não, acho que muitas pessoas pensam. A literatura brasileira ela é muito agarradinha com o real. Essa é uma outra diferença que a gente tem para o resto dos latino-americanos, né? Ela é muito agarradinha com o real e eu não sei, a percepção que eu tenho é que quando a obra em questão começa a se aproximar muito do sobrenatural, aqueles leitores que são mais agarradinhos com o real, eles já se afastam e consideram, não, peraí, isso aqui é um juvenil, sei lá, uma coisa assim, sabe? Isso. Isso tá na... eu não sei explicar, mas eu já li muito sobre, me interessa muito o porquê dessa quebra, né? Porque se a gente for olhar nos outros países, pô, a Argentina, a literatura fantástica argentina é o alto deles, é o que é o mais importante, né? O que eles mais cultuam. E tantos outros, né? Colômbia e tal. Eu acho que uma das explicações tem a ver com os cronistas portugueses, eu acho. E daí eles vieram aqui, e aí eles tinham que escrever as crônicas, e as crônicas tinham que retratar muito realisticamente o que estava sendo visto nesse país tão exótico, tão diferente, esses animais, essas plantas. Então, eu acho que tem um pouco a ver com isso, com essa tradição dos cronistas que vieram lá atrás, sabe? E aí, de repente, de alguma forma, houve uma rejeição ao mágico. Eu acho que tem alguma explicação ali. É interessante esse questionamento, porque, na verdade, eu penso que a nossa literatura, ela teve e tem ainda muita produção de gênero, de literatura de gênero, na verdade, né? Assim, o ápice do nosso realismo é Memórias Póstumas de Brás Cubas, né? O narrador morto. É o ápice do realismo. Então, assim, tem muitas incongruências, sabe? Eu acho que nós tivemos uma grande produção de literatura de gênero no século XX, no século XIX, mas ela não foi recebida dessa maneira, entendeu? Muitos textos não foram recebidos e entendidos. Assim, o Álvares de Azevedo mesmo, com Noite na Taverna, ele teve uma recepção ruim. Falaram que era uma cópia dos europeus, sendo que vários escritores brasileiros realistas também estavam copiando muita coisa. Então, infelizmente, a gente teve uma recepção ruim. Inclusive, aqui está o Oscar Nestares ali atrás, que é um escritor de horror, e ele organizou uma antologia. Acho que é uma antologia, Oscar, se eu estou falando errado, perdão. É isso mesmo. Chamado Tênebra, que é exatamente pegando escritores do século XIX, XX, né? São 2 volumes, acredito que eles vão fazer outros volumes, pegando escritores como Machado de Assis, Lima Barreto, Júlia Lopes de Almeida, a Clarice Lispector, pegando textos desses escritores de horror, ou que estão ali pelo Fantástico. E são mesmo de horror. Você pega um conto como Consciência Tranquila, do Cruz e Souza, é horror. Tem Lima Barreto, tem um que é bem fantástico, chamado Sua Excelência. Machado de Assis tem A Causa Secreta. Então a gente tem vários, né? A Júlia Lopes de Almeida era uma baita escritora de horror também. Tem que falar para todo mundo, falar mais perto do microfone, para você falar um pouquinho Mais aqui. Só gravação. Foi mal, galera da internet. Então, nós tivemos uma produção boa, sabe? Mas, infelizmente, não foi recebida dessa maneira. Então, aí o Brasil ficou o país das crônicas portuguesas. Então, foi afastado. Assim, foi totalmente afastado. Foi tipo, refutado. O fantástico dentro dessas obras. Né? Exatamente. Então, nós tivemos essa produção, sabe? Mas, infelizmente, não... A própria mídia. Quantos pontos sobre... Pois é. Quantos pontos sobrenaturais da Lígia hoje são lidos como insólitos e Nath? Quanto tempo foi negado o insólito? Escritora de horror, de fantasia. Assim, indo para a ficção de crime, né? Vou me afastar um pouquinho do insólito, apesar de que eu também tem. Por exemplo, eu tenho 2 livros de conflitos jurídicos.
E eu senti a falta de autores que escrevem trilhas jurídicos nacionais. Você tem autores americanos, né, famosos, John Grisham, né, faz série, famosérrimo. E eu queria ler alguma coisa parecida nesse sentido e senti a falta disso. E sempre procurei, na verdade, todas as minhas histórias estão ambientadas aqui no Brasil. É uma coisa que eu não gosto, assim, respeito quem faz, mas eu não gosto, por exemplo, de escrever policial imitando o procedimento estrangeiro, que a gente é muito comum, a gente fica tão assoberbado de literatura e de audiovisual estrangeiro, né, com procedimentos estrangeiros, que a gente esquece que o nosso é totalmente diferente. Então, a gente vê, infelizmente, muitos livros assim, de gente que está produzindo ainda, mas que, às vezes, ainda está muito calcado, está muito instalado no gringo. E eu queria escrever uma coisa brasileira. Então, todos os meus livros policiais, além de serem ambientados no Brasil, eu tento não trazer coisas milagrosas. Você não vai ver um exame de DNA correr só em 72 horas ou um CSI adivinhando um corpo. A solução é de outra forma. O trilha jurídico, o procedimento, ele é criminal, é da lei penal brasileira, entendeu? Com o júri, como é que é feito o júri daqui, é diferente do júri americano, por exemplo. Então, assim, as inspirações de literatura vieram de autores internacionais, de autores nacionais. A Cláudia Lemos, ela escreve thriller, ela escreve ficção de crime, ela é uma forte inspiração. Mas eu tive muita inspiração também fora da literatura. No dia a dia do trabalho, né? Porque eu estou nesse campo. Então, eu já assisti em júri, por exemplo, em que o promotor teve que pedir a absolvição dos réus porque a perícia do local de crime não foi bem feita, foi mal feita. Não tinha como você condenar uma pessoa com uma perícia mal feita. Essa é a nossa realidade. E aí não tem como se trazer milagre. Então, eu tento sempre preservar, apesar de algumas histórias ter um insólito, preservar nesse processo de verossimilhança do nosso país, entendeu? E aí a inspiração vem também dos casos concretos, né? Vem da vida. Canaã. Exatamente. Eu participei do grupo de pesquisa, né, que foi uma das vertentes que lá junto com o Oscar deu no Tenebra, e a gente, desde o começo, a gente ficava se perguntando, né, assim, cadê a nossa literatura de gênero mesmo, né? Gender, não gender, mas essa literatura de horror, a literatura de crime na vertente detetivesca, né? Mais do século XIX, né? O crime aqui, isso foi um pouco da minha tese de doutorado, ele só conseguia ultrapassar esse filtro que era causado pelos críticos, assim, não, a gente só nos interessa aquilo que vai falar sobre a nação brasileira, sobre se, né, tirar essas coisas. Então, o crime só conseguia passar quando ele se desvestia da ideia de que ele era uma literatura policial, uma literatura detetivesca. Não, ele está falando sobre a realidade dessa gente, não é uma história. Não, muita coisa, se você querer, olha para trás, 100% literatura detetivesca, mas, né, que foi se disfarçando de outras coisas para conseguir se adaptar. E agora, trabalhos como o que o Oscar e o Júlio estão fazendo com o Tenebra estão redescobrindo ou relendo muitas obras que já se conheciam por essa hora, mostrando a riqueza que a gente tinha escondida aí por trás. Tem um romance para mim que é muito fantasmático, muito bom, que eu sempre gosto de passar para meus alunos, que é o Fronteira, do Cornélio Pena, que ele pode ser lido por uma ótica assim, né, realista, que tá falando sobre a realidade do interior de Minas, mas ele é profundamente uma história gótica, assim, com toda a pinta de história de fantasma, e super recomendo. E o Gastão Cruz e o Edson Veral, que são duas obras que a minha editora vem recuperando o acervo deles, são autores que passaram um pouco por isso, foram super importantes no seu momento, foram apagados pela crítica e uma grande riqueza. O Gastão Cruz no Sobrenatural e o Edson Veral na literatura de crime. Assim, tem Romance Serial Killer, que foi escrito bem antes de Silêncios Inocentes, abrir as portas e o pessoal, né, popularizar o gênero por aí. Agora, eu retorno brevemente para fazer as perguntas, depois eu abro novamente para vocês. E eu queria que a gente refletisse agora um pouco sobre uma questão que puxando um pouco da minha experiência aqui no Rio de Janeiro. A gente no Rio, né, isso você vê muito claro com jornais como Meia Hora, O Povo, tem uma coisa de a gente se acostumou com a brutalidade, com o horror de uma forma tão cotidiana que às vezes a pessoa está
almoçando, assistindo uma coisa terrível e aquilo já não é mais nem capaz de impactar. E a gente, tanto no crime quanto no horror, parte dos efeitos estéticos que a gente procura causar no nosso leitor são de uma espécie de choque, de um abalo que vai tirar ele dessa posição blasé de que nada mais me afeta. E num país que é profundamente calcado numa violência histórica de horror e que cotidianamente experimenta o horror, como nós encontramos ferramentas, estratégias para ainda conseguir falar esse leitor que já está profundamente curtido por isso, sensibilizado. Pô, dificílimo, né? Bem difícil. Mas, pô, esses jornais, inclusive, a gente chama, pelo menos lá na Paraíba, de pinga-sangue, né? Nosso jornal sai sangue. E é bem isso, a galera assiste no almoço, né? No dia a dia, vendo de boa ali, um pouco estirado e o cara amassando o pratão ali. É isso, né? Então, eu não sei como a gente choca mais assim as pessoas, né? Mas acredito que, como eu falei no começo, talvez o horror, ele, por ser essa lupa, né? Você intensifica algumas violências, talvez isso faça com que a pessoa volte a se chocar, né? Ela volte a ver que, nossa, esse negócio que eu estou vendo no dia a dia aqui, através dessa lupa que é o horror, agora está me chocando e está fazendo eu ver algo que talvez eu nem percebia. Pelo menos é o que eu tento fazer, eu acho que o trabalho de vocês também, de alguma maneira, vai para esse caminho, né? E eu penso muito que no horror, no geral, na teoria do horror, né, tem um filósofo, que é o Noel Carroll, que ele fala dessa ideia do espaço seguro, né, que você lê uma obra de horror e você sabe que tudo que está acontecendo ali não vai acontecer com você, é uma ficção, né? Você vai fechar o livro e vai dormir em paz, e, nossa, que bom que aquilo ali, né, é uma ficção. Eu tento fazer uma coisa que é não um espaço seguro, assim, a pessoa vai ler algo, vai fechar o livro, vai olhar ao redor e ver que ainda está lá. Vai ainda ao meu redor tudo está acontecendo. Então, geralmente, até uma crítica que eu já recebi, assim, pô, mas o livro dele parece muito real, né? Tem horror, mas muito real, mas que é real. É só uma intensificadinha que eu faço, assim, mas eu gosto exatamente que a pessoa leia e se identifique com o que está ao redor. Não é espaço seguro, não é espaço seguro, né? Você é realista, que eu... É só uma deturpada, mas é olhar ao redor. Você abre a janela e muito do que eu estou escrevendo está lá, né? Você bota uma metáfora, um demôniozinho, um negócio a mais ali, mas tá tudo lá. Então, Então, assim, eu vou, no meu caso, que de novo eu vou comparar duas obras minhas. Legítima Defesa, por exemplo, ela é uma obra que fala sobre violência doméstica, né? Ela tem cenas muito gráficas, né? Ela traz um peso muito grande. Eu tive, assim, recebi, a gente é mulher, né? Você ler algo sobre violência doméstica, você conhece alguém que já passou, você tem essa vivência próxima, então é uma coisa que você já... Não fica difícil de alguém acabar de ler um livro e aquilo abalar a pessoa. Eu tive muitos relatos, gente veio falar comigo, inclusive pessoas que sofreram violência doméstica, e vieram conversar comigo depois. Mas aí você compara, se eu for comparar com o último livro, que é O Segredo que você leu, engraçado, ele é um livro que ele não tem a parte muito gráfica de violência, não é um livro violento, entre aspas, né? Não é muito. Mas as pessoas se abalam extremamente porque elas se conectam com a protagonista, né? E aí eu faço o protagonista passar por horrores psicológicos e vários lutos. E eu tive reações muito mais viscerais do que um livro que era extremamente gráfico. Então, assim, não sei se tem uma fórmula, porque, na verdade, a gente escreve o que está querendo sair da gente. Eu nunca escrevi pensando assim, quero causar esse impacto no leitor. Não, o único impacto que eu penso, eu quero que o leitor não abandone o livro. Continue lendo, por favor. Mas eu não penso assim, quero chocar o leitor com essa cena, ou estou fazendo isso por causa disso. Não tenho esse pensamento. Mas eu tive uma comparação assim que... Gente, eu fui xingada. Eu nunca fui xingada no meu DM do Instagram. No último livro meu, eu fui xingada. Eu amei ser xingada, porque você despertar uma reação dessa com alguém que lê teu livro, quer dizer que a pessoa não passou só ler um livro, entendeu? Eu adorei. E eu nunca tinha sido xingada antes. Nenhum livro meu, né? Entendeu? Então, opa, virei, passei de fase no videogame.
Então, assim, acaba acontecendo. Então, na verdade, dessa vez eu consegui chocar, consegui fazer com que a protagonista passasse por situações assim que eu conectei ela primeiro e fui esmagando ela durante o livro todo. Então, a gente tem, né? Aqui, mais ou menos isso. Eu fiquei pensando numa autora que eu li, faz muito tempo que eu li Pilar Quintana, um livro que chama A Cachorra. Bom, né? Muito bom. E esse pouco tempo atrás eu reli. E tem umas cenas muito incômodas nesse livro, muito. São cenas de, enfim, de violência, de maus tratos de animais, mas que nos impacta demais isso, né? Maus tratos de animais é uma coisa que acaba, né? A gente nos revolta, nos repugna. Mas eu fiquei matutando, porque é que daquela cena, daquela forma, tinha me incomodado, tinha me perturbado. Na verdade, não foi incomodado, me perturbou tanto. E eu cheguei à conclusão que era pela frieza da narração. Uma narradora fria, que vai contando passo a passo, como se estivesse, sei lá, fazendo um feijão no fogão, sabe? E ela está contando aquela violência dessa forma. Então, acho que tem um pouquinho de técnica também, né? E a gente vai levando, vai aprendendo, né? A gente vai, como se diz, absorvendo das autoras, dos autores que a gente admira, né? Mas eu fiquei, depois acabei me lembrando da Annie Ernaux, que nem é do horror, né? Mas conta coisas horríveis, como se estivesse contando uma história aqui para nós, né? E de uma forma muito simples, uma linguagem sem muito adereço, e aquilo vai piorando, e vai piorando. Acho que é uma das formas, assim, de conseguir esse efeito, né? De não só chocar, porque a literatura de horror, ela trabalha com muitos sentimentos, né? Ela trabalha com a paixão, né? Reações passionais, ela trabalha com medo, ela trabalha com a repulsa, ela trabalha com, né, muito sentimento, assombro, né? Eu gosto muito vou falar uma coisa, né? Eu sou medrosa, tá? Eu sou uma medrosa, eu tenho medo de assombração, mas eu adoro, o Bruno estava falando do Noel Carroll, que é o autor que ele defende isso, né? Uma experiência de... tu tá assustado, mas tu não tá. Porque, na verdade, quem tá vivendo aquilo é o personagem, não é tu. Mas tu está assustado pelo personagem. Se tu tá realmente conectado com esse personagem, tu tá assustado. Né? Tu sente tudo. E eu sou uma pessoa que gosta de ser assustada. Gente, é horrível, né? Assumir isso. Mas eu gosto dessa sensação. Eu acho uma sensação poderosa, uma sensação intensa. É claro que eu não gosto de ser assustada na vida real. Não venham aqui me dizer, meu Deus, aconteceu uma tragédia. Não, não me digam isso. Eu gosto de ser assustada na ficção. E eu acho que é uma... Aí sim, aí é outra estratégia, né? Aí não vai para o gráfico. Vai para uma ameaça, né? Tu vai criando uma expectativa de que algo muito ruim vai acontecer naquele teu personagem, né? Aí é outro caminho que a gente segue. Só que essa frieza na linguagem eu vejo nos seus contos e nos seus textos. Já, né? A Isa, eu tô conhecendo agora, o Pedro também, mas a Irka eu já leio há muitos anos, né? Eu gosto muito do trabalho dela, e é assim que você escreve mesmo. Ela escreve coisas escabrosas de uma forma muito seca, muito fria, muito calculada, né? É bem interessante o que você falou, porque acho que você defendeu o tua poética mesmo de escrita. É desse jeito. E é bem assustador. Eu pego uma lição de um autor, um personagem espectral do livro do Bruno, que é o Graciliano Ramos. E sempre eu passo Graciliano em sala de aula, a reação dos alunos, né, com aquela coisa da baleia, a morte da baleia, ela é mais impactante do que qualquer personagem humano da ficção, assim, porque as pessoas choram e se descabelam pela morte da baleia, é incrível. Você. E esse trabalho de humanização que ele faz da baleia, sobretudo naquele capítulo do sonho, né?
Eu acho que é um pouco isso que a gente tem que fazer se a gente quer que o nosso leitor sinta aquelas mortes, aqueles horrores, aqueles crimes. A gente primeiro tem que construir esse personagem de forma que ele seja, né, se aproxime, porque a gente vê no jornal, né, assim, principalmente agora que a gente vê guerras acontecendo no mundo, morte está acontecendo o tempo inteiro, os horrores estão acontecendo. A única forma da gente sobreviver é se distanciar um pouco, afetivamente, dessas imagens, desses instantes de horror. Então, quando a gente, né, é trazido para a literatura para rever esses personagens enquanto seres que sentem, que vivem, que têm suas histórias, seus passados, suas fantasias e seus medos, e depois a gente tira isso do leitor, eu acho que esse Paulo consegue funcionar de uma forma mais impactante. É um pouco do que eu tento fazer. E que às vezes isso toma espaço, né? Que torna alguns romances assim, que a gente precisa desse tempo para construir. Né? Eu vi um ensaio que estava falando do animal como um romance maximalista. Assim. Eu acho que também, o meu também é um pouco grosso, é isso, ter esse tempo para construir esse afeto. Os Segredos também é grandinho, né? Tem cento e tantas páginas. Né? Assim, tá... Aí tem contos nesse livro, mas também tem romances. Eu tenho 2 livros de contos, que é esse da Dark Side, que é maior. Tem o Júpiter, que é um pouquinho menor, né? É metade dos contos de Vespeiro tem o Júpiter. Mas Vespeiro é mais violento, eu considero assim, mais violento. E tem 2 romances. O romance atual... Pois é, o romance atual é Porto Alba, que está saindo agora, né, pela editora Autêntica Contemporânea. E eu não sei, ele dá uma passeadinha ali no bosque do horror, mas ele não entra no bosque, sabe? Ele passa por fora, assim, ele tem mais um mistério, ele tem o insólito, ele tem o sobrenatural, mas ele passa a tangencia, assim, o horror, não é enfim, um mergulho, obrigada, no horror. Devolvemos então para o público. Agradecer a presença de vocês, muito legal essa mesa. Retomando aquela questão, né, tipo, muita gente que quando vê o primeiro fantasma, a primeira coisa fora do cotidiano na literatura, já não gosta mais disso. Às vezes é que quando vai escrever uma coisa, bota um epígrafe de Casa Tomada do Cortázar, ou cita alguma frase de Hamlet. Né? Mas vamos falar assim, porque eu não costumo ler pensando em gênero, eu não leio dessa forma. Eu leio pensando em qualidade. Para mim, no cinema, a literatura, a música é bem ou mal feita, é estudo. E então, nessa perspectiva, a gente tem forma e mensagem. Né? Eu conheço um pouco da obra do Bruno, sou fã do Bruno. Não chegou tanta literatura, porque acho que, às vezes, até o acesso a uma literatura que tem o horror, ela segmenta também, né, das próprias prateleiras das livrarias, etc. Né? Mas, nessa perspectiva, então, de forma e mensagem, como que é o processo de criação de vocês nesse sentido? Vocês estão preocupados, então, com a mensagem? Tipo, eu quero narrar essa cena. Ou você está preocupado também com o ritmo, com a palavra, a forma de dizer? Existe uma obsessão de som, uma obsessão de leitura, de sentir como é que está o ritmo, sentir como é que está a quebra, e de voltar e de pensar esse texto como de maneira musical também, de como que ele vai ser recepcionado? Ou a preocupação é basicamente narrar uma cena que está na cabeça de vocês? Para os 4. Valeu, Saulo, pela pergunta. E olha, a questão de mensagem, eu tento fugir um pouco disso. Por exemplo, se alguém quiser entender a história do Brasil, é melhor ler um livro de história do Brasil. Vamos ler meu livro. Eu falo do Brasil, mas numa chave, né, de ficção. Então, para mim, obviamente que há inúmeras questões ali que estão muito presentes no meu texto, que é a crítica social é muito forte, mas para mim é sempre exatamente um impacto que a linguagem que eu estou construindo ali vai conseguir causar no meu leitor. Isso para mim é sempre mais importante. Por mais que eu possa falar de assuntos que alguém pode colocar como esse assunto importante, coisa assim, mas para mim é a arte mesmo, é a ficção que eu estou
construindo, e como eu vou construir essa ficção é a grande prioridade, sempre, assim, do que eu estou escrevendo, né? Então, eu penso muito em música, né? Você falou da questão da música, é algo muito presente, assim, que as frases sejam bem construídas. Acho que o Do Animal agora, inclusive, acho que possivelmente é o meu livro que eu mais tive esse trabalho, assim, de fazer uma frase muito bem construída, de querer impactar bem o meu leitor através dessas frases. Então, é algo que eu, assim, essa artesania mesmo do texto é algo realmente que eu tenho cuidado. E estrutura, né? Pensar muito na estrutura, assim, eu faço geralmente escaletas. Obviamente que é como jazz, né? Assim, você faz um grande planejamento e depois aquilo tudo vai para, né? Vai pro lixo, assim, né? No meio da escrita. Mas no final das contas, eu acho que o mais importante, assim, se fosse resumir assim tudo, é personagem. Assim, de todas as técnicas literárias e tudo, o que eu mais tento construir é bons personagens, porque eu acho que uma boa história, um bom enredo, com personagens fracos não se sustenta muito. Assim, eu acho, não sei se vocês concordam, mas para mim, bons personagens, até em enredos mais ou menos, se sustenta mais. Então, é algo que eu passo muito tempo, assim, que, sei lá, meu leitor abre um livro meu e fala, pô, esse personagem aqui, ele existe mesmo. Terminei esse livro e esse cara parece estar aqui do meu lado, essa mulher parece estar aqui do meu lado. Então, é algo que eu também me debruço, assim, muito tempo. Em diálogos, né? Exemplo, diálogo é uma coisa difícil de fazer, né? Geralmente, a galera sempre fala, bom diálogo, vai pra rua, escuta as pessoas, né? Eu acho que é um bom conselho. Mas, para mim, o melhor é teatro. Eu adoro ler teatro. Acho que também é uma forma muito boa de construção de personagem. Então, eu diria que personagem em primeiro lugar, depois boas frases, que tem uma ligação musical grande também, e depois vem o tema, e depois vem exatamente uma possível mensagem, algo que eu quero chegar. Mas antes vem toda essa arquitetura do texto. Eu acho que você falou basicamente tudo, né? Eu também não penso muito em mensagem, assim, por exemplo, quando eu fui escrever uma defesa, eu queria falar sobre violência doméstica, mas não fazer um manifesto sobre violência. Eu queria escrever aquela história, falar sobre aquela personagem que é uma imigrante nordestina, veio da Paraíba, tá? Para o Rio de Janeiro, se casa com uma pessoa que salva ela de um assalto e ela vai depois descobrir quem essa pessoa é, né? Não foi pensando nisso, então realmente, assim, o que foi exatamente personagem é o mais importante. Como eu escrevo literatura de gênero, assim, é uma coisa meio comercial, uma das preocupações que eu tenho com o thriller é você, não só a construção da frase, fazer frases bonitas, metáforas literárias e tal, mas é mais o ritmo, né? Porque o thriller tem aquela questão de você ter um ritmo mais ágil, de você segurar o leitor, fazer com que o leitor queira continuar lendo as páginas, ter aquela montanha-russa emocional. Então, eu também penso muito nisso. É uma coisa que faz muito parte da construção dos meus livros, é pensar muito nessa questão da montanha-russa emocional, de se você está criando um ritmo legal, frases mais curtas, frases mais longas, vai, sabe, você vai dosando. Então, assim, pelo menos eu faço assim, eu não posso fazer diferente. Às vezes eu demoro, às vezes eu passo um dia para escrever um parágrafo. Às vezes, assim, eu termino um capítulo, no dia seguinte, antes de eu voltar a escrever, eu estou relendo aquele capítulo para mexer nele, em vez de continuar a escrita. Eu funciono assim, né? Tem gente que vai vomitando o texto e depois refaz. Eu não consigo. Então, assim, é muito pensado. Mas eu acho que o crucial mesmo é o personagem. Você pode fazer uma trama bacana. Se você não tiver um personagem que sustenta a história, não tem jeito. Então, o personagem é muito, muito pensado. Eu também acho que é. Concordo. Acho que sim, acho que o mais importante é desenvolver bem o personagem. Quase como se fosse um amigo íntimo da gente. Que a gente... Hoje eu estava falando numa mesa, a gente tortura os personagens, né? Os coitadinhos estão lá, a gente vai lá e tortura, a gente deixa eles sem saída. A gente vai lá e coloca eles numa encruzilhada que escolher o lado A é péssimo, escolher o lado B é pior ainda. A gente deixa eles numa situação horríveis. Mas, enfim, esse é uma coisa
intuitiva de contar uma história, né? Uma história, a tensão da história, ela vai se agravando conforme o personagem vai ficando mais encurralado, vamos dizer assim, né? Isso não é, assim, regra só de escrita criativa, é regra de qualquer história que a gente conta. A história é uma história oral, se passa dessa maneira, né? Um conto oral. Mas quanto a frases, eu sou bem obsessiva com o texto, bem obsessiva mesmo, assim, com o texto. Leio em voz alta. Que gostaria de ser música. Eu acho que se eu fosse música, se eu sempre quis ser música, nunca aprendi. E acho que depois de velha, pior, a gente não aprende. Eu tenho essa, sabe? Acho que tem que aprender numa certa idade, depois não aprende mais. Acho que eu seria uma melhor escritora se eu fosse música por causa da musicalidade, porque eu gosto dessa característica nos textos, a gente consegue reconhecer, né? Mas fora então o que eu posso fazer? Eu posso ler, né, como o Flaubert fazia, posso ler o meu texto em voz alta, escutar a minha própria voz, isso eu costumo fazer. Meus romances eu leio inteiro. É horrível, né? Porque quando dentro de casa tem que ficar sozinha, porque ninguém aguenta, né? Mas eu faço isso. E alguns alunos meus, às vezes, chegam né, em sala e falam, professor, eu gostaria que você lesse uma coisa que eu escrevi aqui, eu estou começando, né, eu quero virar de tecnologia e tal. E eles vêm muito com uma ideia de que escrever bem, às vezes, é escrever de uma forma rebuscada, letrista, barroca, e traz aqueles textos cheios de conjugação em segunda pessoa, para deixar a coisa por causa do objetivo que você não vê mais há 50 anos circulando. E não é isso, né? Assim, eu acho que cuidado com a forma é você ser capaz de imprimir um estilo, uma musicalidade, uma prosa que não torne o seu texto genérico, porque eu acho que é um problema, é muito um problema quando a gente fala de literatura de gênero, horror, etc. Às vezes a pessoa está tão obcecada em, quero contar essa história, que esquece a importância de você construir uma voz narrativa capaz de fazer isso de uma maneira que te envolva, né? A gente pensa em grandes proseadores como Gabriel Garcia Marques, 2, 3 frases que ele te envolve de uma forma que você não quer mais parar de ler aquele autor. Eu acho que isso é realmente muito importante, algo que eu levo muito para a minha literatura. Também sou um pouco obsessivo, eu gosto muito de ficar vendo se aquilo soa bem, de construir aquilo de maneira que, falando em voz alta, você diz assim, isso aqui seria legal de fazer uma leitura pública, legal que o pessoal ia gostar. Eu vou muito por isso também. Obrigado pela pergunta. Eu queria fazer... Vocês sabem que horas que a gente está? Mais uns 15 minutos. Então, já que a gente tem pouco tempo, eu vou dar a oportunidade para fazer mais uma. Senão eu tomo todo o espaço aqui para as perguntas. Bom, você quer voltar? Sobre essa questão da voz alta. Fala aqui, eu acho que para captar para Tá. Essa questão da voz alta, do ritmo, desse processo, a linguagem fora do papel, ou seja, lida pelo próprio escritor, isso busca ali o quê? Um próprio agrado para ver se o ritmo está bom para você, te ajuda a corrigir a sua literatura pensada não para exatamente para intuitivamente o ritmo, né? A expansão, o processo todo para saber, não, ficou legal, né? Perceber se conseguiu atingir a conseguiria para você. Ou pensa no leitor, porque essa coisa de escrever para leitor também, né? Eu escrevo também, mas eu não escrevo para leitor. Eu não sei quem é o leitor, o que é o leitor, até onde vai o leitor, a idade do leitor, né, o gênero dele. Então, assim, não eu escrevo aquela literatura, mas não é essa, cara. Isso eu prestar atenção, essa coisa da voz, da sequência, uma amiga minha, ao ler, eu pensava aquilo ali, né, ela foi trabalhando no Vanessa, meio um romance inteiro,
E aí? Você lê e achou que ficou uma merda e muda tudo? Não, assim, estendendo essa pergunta, né? No que é essa questão de ritmo? Como cada um trabalha essa questão do ritmo? Não só pela voz, né? Não só para esse exemplo de voz alta. Como balizam isso, né, para o ritmo, pensando no áudio? No meu caso, é puramente estético. Para perceber a leitura, perceber as palavras que eu escolhi, se a palavra que eu escolhi, se aquele verbo, que eu posso usar um verbo melhor do que aquele, selecionar um verbo que se encaixa melhor ali. Vou contar umas particularidades minhas. Eu tenho pavor de rima involuntária. E eu só acho rima involuntária lendo em voz alta. Eu tenho verdadeiro horror de rima involuntária. E cacofonia, aparece muito lendo em voz alta. Essas coisas que a gente não percebe, mas o leitor lendo em voz baixa, ele vai perceber. Muito pequeno. Você não acha que às vezes uma cacofonia, uma rima involuntária que é desagradável, funciona como um efeito? Sim, às vezes, mas daí é intencional. É que quando não é intencional, é que fica, né, a pessoa intencional. Pode ler 100 horas, pode ler 100 horas. É que nem clichê, né? O clichê ele pode funcionar se for intencional, se não for, aí já não dá bom. Então, eu não leio romance em voz alta. Isso eu não faço. Eu acho que é só você mesmo. Eu não faço, mas eu leio trechos. Alguns trechos do livro eu leio, assim, trechos que eu acho que vai ter um impacto no leitor, uma cena, sabe? Que, pô, acho que essa cena aqui eu quero que ela pegue bem no leitor, assim, ou exatamente diálogo. Aí eu gosto de ler, eu também fico que nem a Irka andando pela casa, lendo, assim. Mas é sempre por esse motivo, é mais a revisão mesmo do texto. Tem um impacto mesmo, esse impacto de como vai chegar essa cena, né? Como vai impactar no leitor, mas é muito para pegar erro. Pra pegar erros e você pega muito erro. Pega muito erro. É impressionante, assim. Tem coisas que você leu, sei lá, 10 vezes e você não pega, você lê em voz alta, misteriosamente está lá, não aparece. Então ajuda, a gente pode aprender muito com os poetas nisso aí, né? De leitura em voz alta. E para mim, quando eu faço esse trabalho de leitura, é por essas razões aí também. Eu sou aquele perfeito estereótipo do meme do autor, né? Que um dia leu o trecho, achou que fez brilhantemente aquele trecho, outro dia leu o mesmo trecho e tá uma porcaria, tá uma merda. Então eu tenho essas fases. Então, assim, eu não posso nunca me levar nem para um lado nem para o outro para jogar o texto totalmente fora, porque eu tenho essa montanha-russa emocional. Mas eu não faço leitura em voz alta. Eu releio, sim, para ver como é que tá, se pega algum erro, estatisticamente falando. Assim, releio pensando no leitor, mas pensando mais também no que eu queria escrever, porque a gente sabe que a gente não vai agradar todo mundo com as nossas obras, vai ter gente que não vai gostar, então se a gente deixar de escrever alguma coisa porque pensando que alguém não vai gostar daquilo, a gente não vai escrever. Então, por mais que eu queira sempre agradar, eu estou escrevendo aquilo que eu estou com vontade de escrever. Ela escreve daquele jeito porque ela nasceu e, enfim, né, eu queria escrever daquela forma. Mas é isso, não jogaria fora. Eu sou totalmente uma pessoa não confiável, uma narradora não confiável, eu oscilo. Não dá para poder. Eu posso adicionar uma coisa? A sua primeira pergunta que eu senti falta da sua resposta, porque eu sou apaixonada por necrológico. Mas eu não leio muito de literatura de horror, porque eu morro de medo. Só que eu acho muito bonita a forma como você fala desse pós-vida, a partir da Divina Comédia. E aí eu queria muito saber de onde veio isso, sabe? De onde você partiu, essas referências de foi uma falta também dentro da literatura. E aí você, a minha pesquisa, é a segunda pergunta. Não vou fugir muito da pergunta, não. O Humberto Eco, né, semioticista, mas também autor, um autor delicioso de ler, ele fala, né, sobre essa figura de um leitor modelo, de um leitor que a gente constrói enquanto a gente escreve, através das nossas escolhas, fazendo pressupostos que de alguma maneira moldam. Quem vai ler de fato nossa obra, de fato a gente não controla, mas a gente controla como que essa obra está sendo construída, pensando consciente ou inconscientemente em alguém.
E na minha obra, eu acho que essa preocupação estética é levada tanto no plano da forma, mas também uma forma aliada ao sentido como que a própria construção das palavras, de alguma maneira, ecoam no sentido de se construir, definitivamente fazem parte desse processo. Um pouco do que você está falando, né? No necrológico, como eu vou atrás de construir uma ideia de pensar a literatura, o mundo dos vivos em diálogo com o mundo dos mortos, né? Eu tinha que passar pela Divina Comédia, passei por muitas outras referências, tanto da não ficção, fui atrás de Allan Kardec, fui atrás do Livro dos Mormons, fui atrás do Livro dos Mortos nos Egípcios, e tentando, em alguns momentos, trazer, quando eu vou nessas direções, um pouco da própria estética desses textos, desses mundos, para dentro da obra. Por exemplo, em determinado momento, eu trabalho a Catedral dos Mormons, no Rio de Janeiro, que é um lugar assim, absolutamente fascinante para mim. Eles têm uma arquitetura, uma utopia clínica, geométrica, que é fantástica. E eu queria assim, como que eu posso reproduzir através do texto essa utopia arquitetônica clean da catedral deles. E daí eu vou fazendo esses diálogos, formas e sentido para tentar construir esses efeitos de texto na minha obra. Então, acho que a gente já deve estar chegando perto do fim. Eu queria, para a gente fechar, que muitos aqui já leram, alguns de vocês, alguns de nós, muitos aqui não leram, nenhum de nós. Eu queria que a gente fechasse dizendo assim, como que aqueles que vieram aqui atraídos por esse tema tão espinhoso que é o horror e o crime, as narrativas de medo no Brasil, o que elas vão encontrar quando elas abrirem essa porta entreaberta para uma sala escura que é a nossa literatura, e um convite para esses autores nos lerem, nos conhecerem. O Caco, chega aí. Bem, acho que vão encontrar muito horror, crime, fantasma, tema da mesa. Mas, olha, no meu texto, acredito que vão encontrar muito do Brasil, né? Mas numa perspectiva ficcional, e um Brasil que muitas vezes nós negamos olhar, e está ao nosso redor, mas a gente finge que não existe, né? Como eu falei, esse Brasil que está aqui, é só sair que a gente vai encontrar. Eu faço esse trabalho de tentar apontar para lugares que muitas vezes nós não queremos olhar, né? Acho que o horror tem um pouco, ele consegue fazer isso, né? Ele consegue apontar para esses lugares e eu me sinto bem em trabalhar com esse gênero e estar fazendo esse percurso, né? Por mais que a conta da terapia seja alta. Porque se não tiver terapia é difícil. Realmente as coisas que eu trabalho não são fáceis. Mas espero que vocês curtam, né? Eu já tenho alguns outros livros publicados. O meu novo agora é O Dono do Mal. Está saindo aí pela Alfaguara. Um livro que está me deixando muito feliz. É um percurso legal o que ele está seguindo. É um livro grande que bebe um pouco desse maximalismo aí, como você falou. Vai desde o Graciliano Ramos Fantasma, alfabetizando um preso, até esse demônio inglês e um pouco de outras maluquices que é um pouco do nosso Brasil. E muito feliz de estar aqui com vocês, foi muito legal a mesa. Espero que vocês tenham gostado também. Nossa segunda mesa, né? Nossa segunda mesa, né? E que venham outras aí, galera. Obrigado. Agora. Ô, Bruno, deixa eu falar. Cada vez que o inglês aparece, no início eu não percebi, né, a importância do inglês, mas depois ele começava a aparecer e eu... Uau, o inglês de novo! Não, eu e o Bruno, a primeira mesa que a gente participou junto foi em 2015, quando a gente venceu o prêmio da Amazon Brasil em Prosa, que foi o prêmio anterior ao prêmio Kindle, que era um prêmio de contos. E aí o Bruno que me disse, cara, a gente vai participar de uma mesa, a gente nunca mais participou de uma mesa juntos, então é a segunda vez, depois de 11 anos. 2015, né? Foi 2015. Era um jovenzinho, tinha esperança, acreditando no poder da literatura e tal. Depois a gente virou escritor de horror. Mas eu acho que eu vou tentar vender meu peixe, então. Vou fazer uma breve sinopse do meu romance que está saindo, que chama Porto Alba. Está saindo pela Autêntica Contemporânea. E, assim, isso é uma notícia legal. Porque a Autêntica Contemporânea é uma editora que não é tanto de nicho de horror, né? E ela abraçou o projeto. E
E apesar de que a Autêntica Contemporânea, ela traduz a Mônica Urreda para o Brasil, que é uma autora latino-americana de horror muito importante, muito boa. Mas até então ela não tinha abraçado um projeto mais sobrenatural de alguma brasileira, né? Então é uma notícia muito boa, assim, para trazer, né, essas obras insólitas para outras editoras que não as que estão mais direcionadas para o horror, apenas. Outros públicos, né? Então, a minha história é de uma médica. Ela vai morar numa cidade do interior do Brasil, uma cidade fronteiriça que faz fronteira com a Argentina. Não é uma fronteira seca, passa um rio ali. E ela é contratada para tentar diagnosticar uma doença muito estranha, que é uma epidemia local. E a história inicia no Carnaval de 2020 e termina, são 45 dias de história, termina na Páscoa de 2020, que foi quando a gente descobriu que a pandemia da Covid não ia se acabar como mágica na Páscoa, né? Então, são duas doenças intercaladas. Além da doença que ela vai lá tentar diagnosticar, inicia a Covid-19 enquanto ela está na cidade. E aí, várias coisas acontecem. Então, esse é o ponto de partida da história. Claro que tem muitas outras coisas, porque, né, tudo cabe dentro de um romance, né? Tudo pode ser investigado dentro de um romance. Essa minha personagem, ela traz muita coisa que eu gosto de trabalhar em personagens mulheres que eu trabalho, que é muita questão do corpo, body horror, ela é muita questão da sexualidade, pressão estética. Essa personagem está cheia disso e está questionando muito disso. Então, sim, tem bastante crítica ali no livro, apesar de não ser a intenção, mas como a personagem é algo que eu quero trazer para a discussão, ela vai trazer essas questões também. Então, espero que se interessarem, leiam e depois me mandem um alô se gostarem. Obrigada, gente. Nos meus, né? Eu, na verdade, tenho 3 romances, vai ser o 4º agora, tenho 2 novelas e acho que uns 7, 8 contos, né? E cada um, assim, é totalmente diferente do outro. Mas eu navego, então, na ficção de crime, pego um suspense psicológico com gótico, embreu. Vocês vão encontrar algo muito calcado no Brasil. Tem crítica social, mas não é panfletária. Óbvio, você não tem como falar de crime, de horror, sem fazer uma crítica social. Reproduzindo procedimentos brasileiros, a realidade da Polícia Nacional Brasileira, da Polícia Civil do Rio de Janeiro. Eu acho que é um estado, cara, a gente sabe que varia de estado para estado, né? Então, assim, tem uns estados que são mais complexos. Então, assim, eu tento sempre manter essa verossimilhança, trago uma história diferente da outra. Então, tem trilha jurídico, com insólito, tem trilha jurídico realista, de 1985, tem suspense, tem romance policial. Na verdade, eu acho que é um thriller investigativo com um aspecto muito de drama, Segredos, né? Tem um peso muito de drama ali. Então, cada livro tem uma abordagem diferente, assim. E, assim, né, se quiserem vir falar comigo, quem for ler. Posso falar dentro do que você está falando, mas que... Não. Você tem uma formação nessa área jurídica para justamente trazer para o nosso sistema como ele funciona, pelos erros, pelas... Né? Vou confidenciar. A sua construção Eu vou confidenciar uma coisa aqui para vocês, do YouTube, né? Eu, pelo trabalho, já assisti mais de 100 júris e o antagonista do meu primeiro livro, ele foi inspirado num advogado da cidade, que eu não posso dizer o nome do advogado, né, gente? Mas, assim, eu estava assistindo um júri dele e estava tentando absolver uma pessoa que praticou feminicídio. E o júri, ele é um teatro, né? Conta, assim, os jurados, os 7 jurados, são pessoas leigas da comunidade, não são pessoas formadas, e que tem que decidir para um lado ou para o outro, né? Você ganha quem conta a melhor história, né? E aí o advogado, nossa senhora, ele é muito canastrão, assim. Ele cantou aquela música que Tapas e Beijos, ele se jogava no chão, falava que Deus é pessoa. Eu comecei a ver aquela pessoa, falei assim, gente, eu tenho que fazer um personagem com essa pessoa, tem que surgir. Ele surgiu antes da protagonista.
Então, assim, eu tenho formação, tenho vivência, então eu tento sempre manter as histórias com essa realidade, essa verossimilhança, entendeu? Assim, muito do nosso país. E bom, fechando brevemente, eu venho de uma escrita de ficção científica. Meus dois primeiros livros, eles passeiam por algumas questões mais horríveis, porque são histórias de ficção científica muito distópicas, mas eu fiz uma mudança de trajetória para chegar no necrológio, mas algumas outras questões que eu tinha para resolver. Eu não queria ficar preso unicamente num tipo de escrita que é muito confortável para mim, porque é muito da minha formação. Então, o Necrológio é um romance muito inspirado na minha pesquisa sobre o gótico brasileiro, que vem desde a graduação, pega mestrado e desemboca no doutorado, e é um espaço em que eu meio que uni esses dois caminhos, tanto o pensar acadêmico sobre o gênero, quanto vivências pessoais que me levaram a refletir também sobre essa questão da vida e a vida após a morte, e culminam nesse livro Necrológio, que é o mais recente. Agradeço muito a vocês por terem ficado aqui até essa hora ouvindo a gente. Agradeço novamente o pessoal da Casa Pagã, o pessoal do Clube de Ficcionistas, por convidar a gente, receber a gente aqui. E é isso, gente. Obrigado e boa noite. E agradeço pela atenção. Essa coisa maravilhosa. Obrigada. Deixa eu ver.